Alô, hermanos e irmãs, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você, especialmente para nós, para que juntos possamos expandir essa energia de autocura. Hoje a gente vai falar de um tema bem importante dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, dentro de um despertar espiritual, que é o cansaço na jornada. Esse cansaço ele bate durante várias fases, durante vários momentos dentro desse caminhar. Porém, chega um momento bem chave que ele pesa, que é o momento onde a gente está pronto para verdadeiramente soltar todo o controle, sobre tudo, sobre todos, sobre toda essa experiência que a gente está vivendo aqui, encarnado nesse momento do tempo. E a gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui agora. Muito prazer, o meu nome é Fernanda Tollen e eu estou nesse momento do tempo, Fernanda Tollen, terapeuta energética, e hoje eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Você que está aí passando por um despertar espiritual, dentro de um despertar espiritual, dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, já deve ter se sentido muitas vezes cansado, cansada da jornada. Porque a verdade é que a gente caminha, a gente faz curas e curas e curas, vai para cá, vai para lá, enfim, quando a gente acha que, ai meu Deus, agora eu vou ter uma respirada, vem uma outra fase com novos aprendizados, com uma nova expansão consciencial e a gente fala, meu Deus do céu, eu já tô cansada disso tudo, eu quero respirar, eu quero parar um pouco. Principalmente para quem tá dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, as fases costumam ser um pouco... Cada vez que você vai passando, expandindo, elevando a sua vibração, é como se os novos desafios fossem ficando um pouco mais desafiadores. E é muito interessante porque muita gente chega para mim, muitas pessoas mesmo, principalmente clientes, que fazem sessão de autocura estelar comigo, que fazem acompanhamento dentro da dinâmica de chamas gêmeas comigo, com as sessões de autocura estelar. Muitas pessoas chegam e falam, Fê, é muito engraçado porque assim, passei já pela Neia, parece que eu tô caindo na Neia de novo. Nossa, eu achei que eu já tinha resolvido várias questões de rejeição, de abandono, de isso, daquilo, e parece que agora isso está voltando de novo, mas de uma forma um pouco diferente, um pouco mais forte, um pouco mais acentuada. Eu tô cansado, eu tô cansada. A vontade de verdade que muitas vezes dá na gente é de chutar o balde, Quantas vezes durante a minha dinâmica eu pegava e falava, uma das minhas melhores amigas acompanha a minha dinâmica, é uma terapeuta, médium também, e aí eu falava, meu Deus do céu, eu não aguento mais, agora eu vou chutar este balde, que eu não aguento mais ter paciência e ter resiliência no meio desse rolê, eu só quero ter uma vida tranquila, eu só quero ter paz aqui dentro para poder viver uma vida tranquila. E principalmente neste momento do tempo, agora, com todas as energias, toda a transição planetária, tudo que está acontecendo, as energias ficam muito mais intensas. E muitas vezes, questões que já foram trabalhadas lá atrás vão vir para serem trabalhadas agora por uma outra perspectiva. E, obviamente, mais ampla, mais expansiva, porque de lá até agora, você, eu, todas as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo nesse momento do tempo, já trabalharam muitas curas. Por mais que sejam curas inconscientes, tá, gente? Porque às vezes você tá chegando aqui agora e você fala assim, nossa, não, Fê, eu acabei de chegar aqui nesse rolê agora, acabei de me ver dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, dentro de um despertar espiritual, não comecei ainda meu processo de curas. Você começou. Você só ainda não tem isso no seu consciente, no seu racional. Porque desde o momento que a gente encarna aqui nesta vida, já começamos um processo de cura. Durante um tempo ele fica inconsciente e depois ele vai se passando cada vez mais para consciência, para que a gente entenda tudo o que está acontecendo, porque a partir do momento que a gente passa tudo para consciência, 50% do rolê já está sendo resolvido. Durante muitos momentos dessa jornada, eu ali sozinha, porque é uma jornada
muito solitária. Por mais que tenhamos pessoas que nos ajudem, que nos auxiliem em volta, o caminhar é sozinho, né? Por isso eu falo tanto sobre a autocura estelar, né? Porque a gente tem pessoas que vão ali nos guiar, vão nos ajudar, nos auxiliar em lugares onde a gente não consegue, porém, o nosso caminhar, a nossa entrega, é a nossa transformação, é a nossa mudança interna de fato que vai transformar toda a perspectiva ao redor, que vai expandir a nossa consciência, que vai de verdade elevar a vibração, né, aumentando a expansão consciencial. Então, assim, é uma caminhada que é solitária e faz parte, inclusive, dessa jornada a gente aprender a transformar a solidão em solitude. Porque a partir do momento que a gente se conecta com quem verdadeiramente somos, com a nossa essência, a gente está diretamente conectado com a fonte, com Deus, com o Criador. Isso verdadeiramente preenche quem somos, porque somos parte dele. A gente consegue ir cada vez mais entendendo como é que é estar de fato preenchido dessa inteireza, desse amor e dessa luz que vem diretamente dele. Isso é o que a gente chama de solitude. A partir desse momento a gente está pronto para ter outros relacionamentos com outras pessoas, né, sem ficar naquela codependência emocional. Primeiro, eu sempre falo isso nos vídeos, primeiramente sua relação com Deus, sua relação com você mesmo, depois sua relação com o outro. Só que até esse processo tá de verdade bem ancorado aqui dentro, trazendo um equilíbrio interno, né, do nosso yin yang, um equilíbrio interno mesmo em quem eu sou, quem eu estou e o que eu estou fazendo aqui, porque isso traz uma paz interior muito grande, que é a paz que a gente sempre busca. Até que isso aconteça, a gente passa por momentos que realmente pesam, realmente cansam. E por que isso acontece? Porque todas as vidas que a gente já viveu, que ainda vai viver, enfim, todas as nossas experiências multidimensionais, podemos dizer assim, acabam criando densidades de traumas, de bloqueios, e isso fica enraizado na nossa alma. Então, nosso papel aqui, primeiramente, é liberar todos esses bloqueios, por isso eu falo tanto sobre as limpezas e curas, né, dentro da sessão de autocura estelar. A partir do momento que a gente vai limpando todos esses bloqueios, a gente vai conseguindo colocar, de fato, a nossa essência à frente, viver pela nossa essência, e a perspectiva muda, a expansão muda. Então, todo aquele cansaço que, na verdade, é do nosso ego, é da resistência do nosso ego, vai passando a não mais existir. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente acha que vai doer demais chegar naquele ponto, doer demais continuar nesse processo. E, na verdade, a resistência à mudança e à transformação que dói tanto, que fere, que rasga o nosso ego, né? Mas a partir do momento que a gente entende que não somos o nosso ego e estamos nesse momento, vai ficando mais fácil de fazer essa transição, de fazer essa integração, na verdade, né? De ego-essência, para que possamos viver cada vez mais através da nossa essência. E aí, nesse momento, principalmente, eu tô fazendo esse vídeo agora, inclusive, porque muitas clientes têm chegado para mim falando sobre esse cansaço. E quanto mais a gente vai ficando cansado, querendo de fato chutar o balde, mais está no momento da gente entregar, da gente soltar. É o que a gente chama, de verdade, do soltar, do desapegar. Porque quando a gente abre mão desse controle, tudo fica mais leve. A gente para de carregar aquela mochila tão pesada que eu falo nas costas, né? A gente para de carregar de fato o mundo nas costas e a gente se entrega de fato para o nosso caminho divino. Então, que seja feita a sua vontade, né? Da fonte do nosso eu superior, do que a gente de verdade veio fazer aqui, e fica muito menos pesado. Então a gente passa a ver que aquele cansaço, na verdade, era a resistência do ego. E muitos de vocês têm chegado até mim falando: Fê, eu tô cansada, eu não aguento mais, eu quero chutar o balde, eu não, sabe, não quero mais saber disso. Por quê? Porque eu só faço cura, e eu vejo várias pessoas vivendo super bem por aí, e eu que tô nesse caminho de cura, ainda tô aqui nesse sofrimento, ainda tô aqui, sabe, com coisas tão pesadas, não consegui realizar ou, né, trazer essa paz interior para mim ainda. E aí que eu te convido nesse momento para fazer uma análise, que é o seguinte:
A Fernanda que está aqui agora, e aí você se coloca no seu lugar, passou por muitas questões. E a partir do momento que a gente expande a consciência, ela não volta mais para o que ela era, nunca. Se você sai da Matrix, não tem como você voltar para a Matrix, tá? Então, a partir do momento que você expande a consciência, você começa a ver uma nova perspectiva de realidade, entende como as coisas realmente funcionam, pela verdade da sua alma, não por um sistema de crenças embutido em volta, né, de uma sociedade familiar, enfim, que vai chegando até você. E aí você para e pensa, o que você prefere? Esta Fernanda que está aqui agora neste momento do tempo, esta pessoa aí, que está aí agora neste momento do tempo, ou aquela pessoa de anos atrás, de quando você começou o seu despertar, de quando você começou o seu caminho espiritual, que ainda estava tão enraizada dentro da Matrix, vivendo uma ilusão, mas se sentindo completamente vazio, vazia por dentro. Faz essa análise por um momentinho, que aí você vai entender que esse cansaço é uma resistência do seu ego, obviamente, mas mais do que isso, que todas as dores e todas os desafios que você passou até então fizeram com que você se tornasse, trouxesse à frente, né? Porque você já é quem você verdadeiramente é. E isso traz uma liberdade, uma leveza e uma fluidez para a vida que não tem como comparar. O cansaço, ele existe sim, porque é muita coisa para a gente ressignificar, é muita coisa para a gente poder desbloquear. São muitas densidades, são muitos traumas, são muitas experiências mal resolvidas para serem ressignificadas e alinhadas ali. Por isso é tão cansativo. E eu sempre falo por aqui também, o processo de cura, ele não acontece de uma forma linear, ele é espiralado. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente já curou aquela questão na sua totalidade, mas não. Enquanto a gente está aqui encarnado nesse momento do tempo, a gente está em cura. A gente está numa jornada evolutiva, espiritual, física, mental e emocional. Então, quando a gente traz para a consciência de, cara, você tá, beleza, naquele momento, no fundo do poço, naquele cansaço, falando, não aguento mais, eu quero chutar este balde, porque, tipo assim, não quero mais, eu tô cansado, eu tô cansada. Tô cansada dessa história de autoconhecimento, dessa história de espiritualidade, dessa história de despertar espiritual, dessa história de chama-chama. Não quero mais saber de nada disso. Ok, se dê um tempo. Respira, entende o que você quer naquele momento, vive um pouco a matéria, que às vezes a gente também fica tão enraizado dentro do mundo espiritual que a gente esquece de viver aqui a matéria, né? E a gente não pode se esquecer de que somos seres espirituais energéticos vivendo uma experiência humana. Então, assim, não dá pra gente simplesmente anular o outro lado, a gente tá aqui na matéria. Através da matéria a gente traz esse processo evolutivo, né? De fato. Então, a partir do momento que a gente começa a tomar essa consciência e que naquele momento do cansaço você para e raciocina de fato, porque o nosso ego ele não raciocina, ele só segue um padrão. Né, ele não raciocina por ele mesmo. Ele só segue um padrão de repetição ali, como se fosse um programinha de computador. Ele só vai fazer o que ele foi programado. A partir do momento que você para, dá 2 passos para trás, dissocia, raciocina, para e pensa, cara, onde eu estava? Como era a minha vida antes de entrar dentro desse despertar espiritual? Tá, era assim, assim e tal. Eu era feliz? Tá, eu me sentia como? Eu trocaria? O que me fez, de fato, entrar dentro de um despertar espiritual naquela época? Por que eu estava tão insatisfeito, tão insatisfeita com a minha vida? O que estava tão ruim que fez com que eu procurasse isso? Eu queria me libertar, porque eu queria ser livre, eu queria me reconectar com quem eu realmente sou. Estava cansado de seguir padrões que eu via que não fazia parte de mim mesmo, de mim mesma. Entende? Quando você faz essa análise e fala quem eu sou hoje, como eu vivo hoje, como é a minha perspectiva de realidade hoje, você já começa a ver que esse cansaço vale a pena. E você começa a ver que você fala, cara, ok, é o meu ego resistindo mais uma vez, é o meu ego pra variar, dando mais um chiliquinho básico daqueles.
E não pensa que você vai passando o tempo, né, os anos, a jornada, não pensa que esse chilique do ego vai sumir para sempre, não, que não vai não. Tá? Às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, Fê, você é tão evoluída, já fez tanta coisa, tá nesse caminho desde tal ano, com isso, com aquilo. Eu falo, meu ego dá chilique sim, sim. E que se eu não tiver pessoas ali à minha volta de confiança para pegar no meu bracinho, me puxar e me aterrar de novo, eu fico ali dentro da minha caverna, ó, eu não quero mais voltar. Entende? Por quê? Porque o ego, ele vai dar chilique. Ele não sabe raciocinar, é o que eu tô falando aqui. Então, o cansaço na jornada, quando ele chega na parte mais exaustiva dele, é porque de fato tá no momento de você soltar o controle. É só isso. Quando você aprende isso, quando você solta o controle de verdade, de fato, as coisas todas começam a se harmonizar, começam a se alinhar, começam a fluir numa leveza e numa naturalidade. Por quê? Porque não tem mais a resistência do seu ego ali querendo controlar tudo e todos a todo tempo. Tem uma frase que eu recebi uma vez canalizada, que eu até coloquei lá no meu Instagram. Não vou saber falar ela exatamente como foi, né? Mas só para vocês entenderem a ideia dela, que era assim: a gente está tão acostumado às coisas não darem certo, a ter que ter tanto esforço para fazer as coisas, que quando elas começam a se resolver naturalmente, a gente fica perdido no meio do rolê. E é a mais pura verdade. Por quê? Porque a partir desse momento a gente passa a não ter controle do que está acontecendo. Tira a mochila e joga longe. E aí você começa a viver de fato pela sua essência, entendendo de fato o que sua alma ali está ditando no caminho. E vai ficando tudo muito melhor e muito mais leve. Então, se você estiver nesse momento do tempo agora, sentindo esse cansaço, eu te convido a fazer essa reflexão. Para você entender quem você era, quem você está, quem você quer se tornar, né? Como era a sua vida antes, como é a sua vida agora. Por mais que você esteja cansado de tudo e de todos, como você se sentia antes e como você se sente agora. E seja verdadeira com você mesmo fazendo essa análise. Porque chilique de ego e se colocar num papel de vítima não vai adiantar. É o ego chilicando novamente. E aí você vai entender o quanto você já caminhou, o quanto você já se transformou, o quanto a sua vida e tudo em volta também já se transformou. E quanto você é muito mais feliz agora, podendo colocar a sua verdade à frente do que era lá atrás. Como tudo vale a pena. Como um despertar espiritual é lindo na sua essência. O despertar espiritual, gente, uma dinâmica de chamas gêmeas não é um céu de algodão doce. Não é. Em momento nenhum eu falo isso aqui. Porém, a partir do momento que você vai liberando todas essas camadas de bloqueios e densidades, você vai vivendo uma perspectiva tão mais alinhada com quem você realmente é, com a sua essência, que você fala, cara, valeu cada minuto desse rolê. E ainda continua valendo. Porque cada vez mais a gente vai expandindo, a gente vai elevando a frequência. Quanto mais você eleva a frequência, mais você vive uma perspectiva de realidade abundante em todos os sentidos. Em todos os sentidos. No amor, na saúde, financeira, profissional, em todos os sentidos. Entende? Então é sobre isso. Queria muito falar sobre essa questão, né, do cansaço na jornada, por isso eu trouxe esse tema aqui hoje, porque tem muitas pessoas passando por este momento, então larga a resistência do ego, larga esse chilique. A gente se revolta muitas vezes com a espiritualidade, né? A gente quer mandar todo mundo lá para aquele lugar, a gente fala, não quero saber mais de nada, eu tô cansado disso tudo. Chilique do ego. Chilique do ego, ele gosta de um palquinho, é natural. Meu ego gosta, o seu ego gosta, o ego de todo mundo gosta. Entendeu? Ele aprendeu que assim as coisas funcionam para ele. Mas não é assim que as coisas funcionam de verdade, porque quando você assume o poder da sua realidade, que é simplesmente deixar com que a sua essência venha à frente e o fluxo divino aconteça naturalmente,
tudo passa a ser muito mais leve, muito mais harmônico. E a paz aqui, ó, se expande também, tá bom? É sobre isso. Se tiver feito sentido para você, eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe com os amigos, quem você sabe que está passando por um despertar espiritual, enfim, nesse momento principalmente que está tão desafiador, né? A gente tem tanta coisa acontecendo no céu ali, os trânsitos não tão fáceis, a gente sabe disso. Então eu peço que você me ajude divulgando o canal também, me ajude a expandir essa energia de amor, de autocura. Eu sempre digo que a sua cura é a minha e a nossa é a do mundo. Então, quanto mais vocês puderem me ajudar, me auxiliar, dar uma força mesmo aqui pro canal, eu me sinto imensamente grata por essa ajuda, tá bom? Um beijo para todos vocês, espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Arru!